Portanto, estamos aqui a falar do curso Vida, então Vida Interior dedicada ao amor, esta workshop, o meu nome é então Sheila NGO, eu intitulo-me escritora e mentora holística, mas de alguma forma títulos são apenas títulos, não é? Nós dizemos, só o meu nome se calhar já poderia fazer distinção, portanto não havia necessidade de acrescentar títulos. Até pronto, fica fancy, achei que era bonito e pronto, mas não dei muita importância a essas coisas, até porque eu também busco não dar tanta importância, cada vez mais ou menos importância a isto. Eu escolhi o título então curso de vida, não é? Mais por esta perspectiva de facto a vida tem que ter sentido para mim, se não tiver sentido então não vale a pena, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? E eu, a partir de um certo momento eu comecei a perceber que realmente a vida mostra-me que se eu reconhecer o amor que está em mim, se eu me dedicar a esse amor, e se eu nutrir esse amor, de facto a vida ganha uma dimensão muito maior. Então acho curioso este acrónimo, né, que acho que é assim que se costuma dizer, da palavra vida, porque isto for em inglês ou se for noutra língua qualquer não funciona. Eu digo, abençoado português que de alguma forma me trouxe isto, não é? Muito curioso. Então, passando aqui para a parte do programa. Nós aqui vamos falar sobre aqui um bocadinho sobre um percurso da formadora, a questão-chave que está por trás de todas as coisas que nós passamos, qual é que é a nossa meta de vida, a proposta de vida, os benefícios deste curso, qual é que será o formato em que será facilitado o curso, o início do curso e as obras, fala-se um bocadinho sobre as obras Eu Falo Contigo, que são as obras que eu escrevi, né, compus nestes últimos 7 anos. Uau, 2 obras em 7 anos, mesmo assim, Sheila. Enfim, falando aqui sobre o percurso da formadora, pronto, são uma razão pela qual eu percebi que as coisas não faziam sentido e todas as coisas têm que fazer sentido, é justamente porque eu licenciei-me em Engenharia Informática. E embora em algum momento eu tenha sentido que tenha sido um erro do percurso, porque eu digo assim, estou no curso de Engenharia Informática, não me identifico nada com isto, não me identifico nada com o curso. Com o tempo eu depois fui percebendo que fez sentido ter a parte da componente informática, porque ajudou-me a ter uma mente muito mais racional, muito mais focada, muito mais orientada para o resultado e não tanto para a informação que está em excesso, não é? Em engenharia informática e no nosso pensamento, quando nós estamos a programar, é sempre menos é mais. Ou seja, quanto menos código conseguimos meter para pôr um determinado programa a funcionar, melhor. Então, isto de alguma forma ajudou-me a olhar para a minha vida e perceber que algo não estaria bem, não é? E não estando bem, eu tinha que despertar para outro estado de consciência que não era aquele que eu estava, porque eu não estava a conseguir resolver os meus problemas de vida e isso ajudou-me nesse percurso. Então, para além de ser licenciada em Informática, pronto, sou autora da obra Eu Falo Contigo, Despertar para a Vida, que isto foi em 2014, terá sido uma fase em que eu passei por depressão. Não demorei muito tempo na depressão porque eu percebi logo que algo não se passava bem. Se até então eu estava bem, de repente abriu-se um vazio dentro de mim, é porque algo aconteceu ali, algo que não era suposto ter acontecido. Isto, nós podemos passar por inúmeras crises, não é? Desde um divórcio, a perda do emprego, a falência de uma empresa, enfim, a guerra, por aí fora, há tantas razões pelas quais nós podemos sofrer. No meu caso, pronto, teria sido um fim de uma relação e o fim da relação ditou o início do meu despertar e foi aí que eu escrevi esta obra. Fiz, entretanto, pós-graduação em Psicologia em contexto de trabalho, porque fez-me sentido para ter uma componente psicológica para integrar dentro do trabalho onde eu estava. E, entretanto, estudei também Filosofia das Religiões na Nova Acrópole de Lisboa, budismo, hinduísmo, enfim, muito relacionado também com o pensamento de Platão e de Sócrates, por aí fora. É sempre interessante nós irmos lá atrás para tentar entender como é que os antigos filósofos, os grandes pensadores, Jesus, por exemplo, também, como é que eles pensavam. Tirei então também formação em programação neurolinguística, isto sim, mais orientado para uma mente mais racional, como é o meu caso, né? Orientada para os resultados, orientado para o objetivo. Mas uma coisa que depois entendi neste percurso é que, pronto, não estou aqui para reprogramar-me a minha mente, mas desfazer apenas o erro que eu tenho na minha mente.
Mas eu fiz outras coisas como Reiki, inteligência quântica, inteligência espiritual, enfim, foram cursos que eu fui tirando, sempre com a perspectiva de olhar para dentro e perceber o que é que para dentro podia melhorar e podia, enfim, corrigir, do que propriamente só por mera curiosidade. Entretanto, também fiz terapia, trabalhei como terapeuta de desenvolvimento humano da Escola de Desenvolvimento Humano. Foi uma experiência interessante, passei por muitas coisas. Formadora em Mindset Upgrade, isto foi uma iniciativa que eu tive na minha empresa, pronto, de desenvolvimento pessoal, e isto já com uma bagagem, já com este histórico que eu tinha para trás. E pronto, tornei-me em 2020 facilitadora de um curso em milagres, que é quando eu finalmente busco a minha meta da paz e busco algo que resumisse ou me ajudasse a limpar o excesso de informação que eu tinha, porque entretanto aprendi muita coisa durante estes anos, os últimos 6, 7 anos, e queria uma coisa mais direta, objetiva, e o curso de milagres traz-me a prática do perdão, e é aqui que eu venho a descobrir de facto qual é que é a ferramenta que para mim tem funcionado até agora, para aprofundar o meu ser e para estar continuamente a avançar ou progredir, sem estar sempre na maionese. Por fim, sou então autora da obra Eu Falo Contigo da Depressão e Eliminação, lançada este ano, ok? Que resulta no fundo destas experiências todas que eu tive. Lá o que vocês vão ver não tem nada a ver com estas informações todas, maioritariamente aquilo tem, se calhar por trás da base, o curso de milagres e pouco mais do que isso, talvez um bocadinho de budismo, mas o que é que eu fiz? Ok, saí da depressão, descobri muita coisa, depois disso despertei para a consciência, mas o que é que realmente importa, o que é fundamental, como é que eu realmente faço um caminho quase que clean, né, limpo, sem perder muito tempo. Então é aí que eu escrevo este livro, com o objetivo de ajudar as pessoas num estado em que eu parece que não tem solução possível, encontro a solução dentro de mim mesmo. Então é um bocadinho isto. Esta é a história da formadora, esta é a minha jornada da luz, como eu costumo dizer, e é a jornada da luz que todos nós de alguma forma estamos a fazer. E pronto, assim já ficam a conhecer um bocadinho sobre o meu histórico, não necessariamente sobre a minha essência, né? Porquê? Porque nós temos esta questão-chave, não é? Que é quem é que eu sou? Não é? Quem é que é a Sheila por trás da Sheila, né? Quem é que somos todos nós por trás dos nossos nomes, por trás dos nossos títulos, por trás de tudo aquilo que nós adquirimos, pensamos que temos, pensamos que fazemos, né? É isso, é quem sou, né? Quem sou eu por trás de tudo isto? Porque isso é uma coisa que eu depois percebi quando entrei em depressão, é que eu estava apegada a ideias temporárias sobre mim, né? Eu meti em causa quem é que era a Sheila, quem é que sou eu por detrás de todas estas questões de ter um trabalho, e gosto dele ou não gosto, não interessa, ter uma família, gosto dele ou não gosto, não interessa, ter uma relação ou não ter uma relação, e está, ter por aí fora, ou seja, por trás de todas essas coisas, quem é que eu sou? E essa tem sido a questão-chave para todos nós, mas nem todos têm essa consciência, nem todos buscam saber quem eu sou. Porque chegar à conclusão, em última instância, que eu não sei quem sou, traz muita dor, carreta de facto muita dor. Nós tomamos consciência que no meio de todas estas questões temporárias de ser, não ser, ter, não ter, fazer ou não fazer, eu não sou um nada, não é? E o que é um ser nada? Ser vazio. Ok. Então o que é ser vazio, não é? Então o que o curso de vida vem aqui fazer, ou o convite que no fundo faz a quem participa no curso, será irmos à busca de quem eu sou por trás de todas estas experiências que eu passei, né? Quem eu sou por trás de todo este passado, este histórico que eu criei na minha mente. Porque uma vez que nós consigamos ter clara ideia do que é o ser, né? Ou na experiência, não falo na questão intelectual, mas na experiência pessoal, esta questão simplesmente dissipa-se da nossa mente. Então, uma vez resolvida esta questão, tudo o resto na nossa vida alinha-se, não é? Porque de acordo com aquilo que eu penso que eu sou, eu vou assim acreditar, eu vou assim agir, eu vou assim comportar-me, assim eu vou manifestar-me no ambiente externo e assim eu vou acreditar que o ambiente externo é. Não é? Então essa é a grande questão-chave. Vamos mexer naquele ser que está confuso muitas vezes, não sabe exatamente para onde é que vai, o que é que faz, ou então tem certezas, tem demasiadas certezas, mas depois acaba por arrepender-se dessas excessivas certezas que tem,
no fundo é ir desfazer todas as crenças fundamentais daquilo que eu sou para encontrar a verdade em mim e nada mais do que a verdade que, no fundo, vai conduzir à meta. E a meta de vida é a paz. Só quando eu alcanço a paz em mim é que eu entendo quem eu sou. Essa resposta é uma não resposta, como quem diz, não é dita por palavras, é sentida. Então, quando eu sinto paz, né, no fundo, eu acabo por encontrar o ser, porque o ser verdadeiro, ele é imutável. Ele não depende do tempo e do espaço, ele não está preso às nossas crenças, ele não está preso aos nossos valores, não está preso a absolutamente nada, ele é livre. Então, porque ele é perfeitamente livre, perfeitamente perfeito, né? Inteiro por si mesmo, íntegro, total, ele está em paz. Então, talvez o maior índice de que estamos a percorrer o caminho, não digo correto, mas o caminho que vai de acordo com a nossa essência é o sentimento de paz. Então, a meta do curso de vida não é saber o que é o amor, até porque o curso em Milagres também diz que nós não sabemos o que é o amor, mas é alcançar a paz. E nesse sentimento de paz eu consigo encontrar quem eu sou, sem nenhum tipo de designação, sem nenhum tipo de conceito do mundo, porque a paz que falamos daqui, o ser que falamos daqui, não é deste mundo. Porque neste mundo só encontramos o quê? O conflito, não é? Paz, talvez temporariamente, portanto, isso é uma não paz. E o ser, pronto, é um ser que está destinado a morrer, o corpo está destinado a morrer. Então, serei eu o corpo ou serei eu mais do que isso? Essa é a questão, não é? Então, busquemos a paz antes de precisar que o corpo morra para encontrá-la, né? Nós às vezes dizemos descansa em paz ou paz de espírito. Não será que é possível alcançar essa paz de espírito em vida? Né? Essa é a questão. Então, falando aqui sobre a proposta de vida, não é? Ou seja, qual é que é a proposta que eu apresento aqui para este curso, para aqueles que quiserem caminhar, fazer esta jornada comigo. Temos aqui então a fase 1, o aprendiz, que falamos então do desconfinamento da nossa mente, desconfinamento, né? Acho engraçado que nós na altura da pandemia tivemos todos em confinamento e tantas pessoas não conseguiram desconfinar a mente durante essa fase e por isso montes de gente entraram na depressão e foram por aí fora, né? Resvalaram completamente na perdição total da mente egoica. Desconfinamento. Então, nesta fase, nós temos o início do despertar. Não é? Eu sinto-me sempre no início do despertar, parece todos os dias, parece que estou a despertar para uma nova consciência de mim mesma. Eu não digo que o despertar é uma coisa que já fiz, já iniciei, parece que todos os dias inicio, mas é um bocadinho isto, é ter a mente de aprendiz, ter a capacidade de estar continuamente aberto para aprender, estar continuamente a questionar se aquilo que eu acredito, se aquilo que eu penso é real, é verdadeiro, ou se existe outra forma de perceber isto que estou a viver. Então é uma fase de início de despertar e vamos estar, para quem, quando entramos nesta primeira fase, dá sempre esta sensação de que estamos continuamente a despertar para outros estados de consciência, outra forma de pensar acerca de mim mesmo, outra forma de pensar acerca do mundo. Vamos aqui aprender a libertar no fundamento do passado, mudando a nossa percepção e tomando consciência da nossa real função no mundo. Ou seja, a partir do momento em que eu largo, liberto a minha mente do passado, começo a olhar mais para o presente, está mais focado no agora, começo a observar os meus pensamentos e a ver as coisas de dentro para fora e não de fora para dentro, eu posso mudar a minha percepção, posso tomar consciência que antes não estava lá presente. Não é? Porque maioritariamente nós somos dominados pelo nosso inconsciente. 95% da nossa mente, pelo que eles dizem neste mundo, é dominada pelo inconsciente, é dominada pelo ego, pelo nosso sentido de individualidade. Então, à medida que eu vou substituindo o inconsciente, o piloto automático, como muito se fala hoje em dia, pela consciência que observa o que é que está a ser feito, o que é que está a acontecer naquele momento, eu liberto a minha mente. Algo em mim já não vê as coisas da mesma maneira. Algo em mim já não está condicionado, não é? E através dessa tomada de consciência eu venho a descobrir a minha real função no mundo. Venho a descobrir que eu não sou mais uma formiga ou uma lagarta, ou seja, o que for, que rasteja por migalhas e que está constantemente em esforço. A vida não é suposto ser um esforço.
estamos em esforço, é porque de alguma forma estamos a percepcionar de forma equivocada, porque, como eu disse, vida é vida interior dedicada ao amor. E se o amor é suposto ser bonito, e é suposto ser suave e trazer paz, e se eu não sinto nada disso, então muito provavelmente é porque algo em mim não mudou, algo em mim ainda está agarrado ao passado. E é isso que nós temos que admitir genuinamente. E é esse exercício que nós fazemos neste curso, é: será que eu estou em paz? Será que eu estou a ser genuíno, autêntico comigo ou não, não é? Então o aprendiz é isto, a fase do aprendiz é admitir que, para já, primeira premissa, eu não sei nada, a minha mente está agarrada ao passado, caso contrário eu não estaria a me sentir infeliz agora, ou insatisfeito de alguma forma, ou não em paz, em conflito comigo mesmo. E também não sei o que é que eu estou aqui a fazer, porque se soubesse o que é que eu estou a fazer não haveria tanto, sei lá, às vezes apatia na vida, ou raiva, ou sei lá, frustração, não é? Um bocadinho por aí. Ok? Então, no fundo aqui o aprendiz é, nós vamos aqui desconstruir todos os bonequinhos que nós construímos no nossa mente, não é? Para já discernir o que não sou, porque o que eu sou é uma coisa que se revela naturalmente, não temos que fazer esforço nenhum para descobrir o que é que nós somos. Só temos que fazer o exercício para tirar as camadas de cebola que nós criamos daquilo que nós pensamos ser. Então, o exercício na fase de aprendiz passa por discernir o que não sou. Depois, temos aqui a adotar um sistema de pensamento alinhado com o ser real, porque sim, todos nós temos um ser real dentro de nós e ele é igual para todos, não é mais nem menos, é total, é absoluto, é verdadeiro, é perfeitamente amoroso, perfeitamente pacífico, e ele tem um sistema de pensamento próprio. Na verdade, ele não precisa de pensar, porque ele já é. Só que existe uma maneira de nós vivemos neste mundo, no fundo, trocando o sistema de pensamento que nós temos atualmente, que é totalmente virado para o conflito, para o medo e para a separação, para começarmos a adotar um sistema de pensamento mais alinhado com este ser, ou seja, para a paz, para a união, para a verdade, para o amor. Vamos aqui aprender o que é e como funciona o perdão verdadeiro. Isto porque o perdão tem sido das palavras mais mal entendidas na nossa história. Quando nós dizemos que Jesus perdoou o mundo inteiro, talvez tenha sido das coisas mesmo totalmente distorcidas. Nós ainda achamos que perdoar significa alguém fez mal, alguém agiu incorretamente comigo e eu tenho que conceder o meu perdão, ou eu fiz muito mal e eu tenho que, no fundo, perdoar-me a mim mesmo, mas nós sabemos perdoar, temos essa capacidade de perdão. No estado de consciência que nós estamos atualmente, não, mas há dentro de nós quem consiga fazer isso. E então, perceber o mecanismo que está por trás do perdão, exatamente como é que ele funciona e quem é que está de facto a perdoar, isso é fundamental para que o perdão seja de facto praticado e, em substituição de pensamentos de conflito e de medo, venha o amor e a paz. Aprender a discernir presente do passado, medo de amor irreal e de real, isto no fundo requer disciplina mental, ok? Eu dou a parte teórica com o objetivo sempre de, ao longo das semanas, ser praticado. Dou à terça-feira a aula, quinta-feira, possivelmente, para quem quiser aderir, tenho também a questão da meditação, já vamos falar sobre isso, sempre com o objetivo de libertar ou descondicionar a minha mente, porque ela está presa ao passado, ela está presa ao medo, está presa ao irreal. Uma vez que eu tomo consciência que tudo isso são projeções da minha mente, são tudo fantasias da minha mente, eu começo a viver mais o real, começo a tornar-me mais real, mais autêntico, mais amoroso, mais presente, mais consciente. Então, este discernimento é fundamental para conseguirmos ter uma vida que nos leve à libertação do nosso ser. Aprender o que são necessidades e pensamentos do ego versus espírito, porque muitas vezes achamos que estamos a fazer o bem, muitas vezes achamos que estamos a ser altruístas para os outros e às vezes por trás estão lá pensamentos do ego, não é? Por trás estão lá intenções do ego. Nós queremos viver de forma autêntica, de forma genuína, e para viver de forma autêntica e genuína ela não pode ser pensada ou premeditada. E quando damos por nós, não estamos a premeditar coisas, não estamos a tentar antecipar coisas, não é? Mais uma vez, não estamos a viver no presente, estamos a viver no futuro. E o futuro é nada mais do que a projeção do passado. Portanto, quanto de mim é projeção do passado e quanto de mim é realmente autêntico e está a fazer as coisas de coração aberto, sem medos, sem restrições, não é?
Então, estas necessidades também têm que ser começadas a ser identificadas, né? Perceber que necessidade é que nós temos aqui e retirar, no fundo, esses pensamentos de escassez e de medo que, no fundo, nos prendem a este passado do ego. Vamos também aqui aprender a identificar o teatro da vítima e opressor na nossa mente, porque se há uma coisa que o ego adora fazer é fazer-nos papel, é brincar ao teatro da vítima e do opressor, literalmente, né? Ou o agressor. Eu sou a vítima, fui injustiçada, então a questão da justiça é daquelas coisas que mais toca praticamente a 99,9% das pessoas. Isto é uma injustiça, isto é o terror, isto não podia ser assim, olha só a calúnia, e quantas vezes nós não nos pomos no papel da vítima ou do opressor, sempre achando que temos algum senso de justiça e que sabemos o que é que estamos a fazer. Mais uma vez, é desfazer esse teatro, né? E deixar de participar no filme e passar a ser apenas a testemunha, que é a testemunha que olha apenas para a verdade e nada mais do que a verdade, e não toma partidos, porque sempre que tomamos partidos aqui, literalmente nós estamos a dizer um lado está mais certo do que o outro. E o que é isto? É viver na dualidade da mente egoica e é viver na prisão da mente. Vamos também aprender a alinhar o ter e o fazer com o ser real, ok? Isto porquê? Porque muitas vezes nós buscamos ter antes de ser, buscamos fazer antes de ser. Sempre qualquer coisa lá fora. É o dinheiro, são as questões sempre materiais, é o que eu tenho, é o que eu faço, isso tudo é mais importante. Porquê? Porque é aquilo que não, é palpável. É aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso dizer é real, ter uma conta bancária choruda, poder estar em restaurantes, em bons restaurantes, ter uma boa vida, não é? Eu acho engraçado quando nós viramos a espiritualidade para este sentido, a dizer, não, tu estás destinado a ter uma vida abundante e próspera. Sim, todas essas questões, mas nós estamos aí pelo fazer e o ter, ou estamos aí pelo ser, não é? E não é transformar o ser, reprogramar o ser para ele ter e fazer tudo, não. Quanto menos tivermos e menos fizermos, eu quando digo ter, não é na questão de ter pobreza, mas reduzir as nossas posses para aquilo que é essencial, mais nos tornamos reais, mais estamos à busca do ser real, porque depois, o que é que isto permite fazer? Ou o que é que permite-nos a nós, como seres individuais, trabalhar? A questão da sustentabilidade. Este mundo não é sustentável, nós estamos a ver problemas gravíssimos de poluição ou de crises económicas, por aí fora, porque a forma como nós pensamos não é sustentável. Nós estamos sempre à busca do ter e do fazer acontecer e não sei o quê, e depois o ser, que não precisa de tanta coisa quanto isso para existir, não é? Está completamente deixado de parte. Então, o que é importante? Quanto mais eu me alinho com o meu ser, mais eu preciso que eu não preciso de tanto, eu não preciso fazer muito para viver. Não é preciso fazer esforço para viver. Se eu estou em esforço para viver, claramente estou a viver uma ilusão. Então, tornar a nossa mente sustentável é importantíssimo. Vamos aprender aqui o valor de assumir inteira responsabilidade por tudo o que ocorre na nossa vida, mais uma vez, porque se eu tive um acidente de carro, se eu tenho uma certa doença, se alguma coisa na vida não corre bem, mas também aquelas coisas que correm bem, não é? Estão a acontecer, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, é porque eu tenho responsabilidade por isso, não é? Se há coisas que estão a acontecer e que me transtornam profundamente, ou que coisas que me estão a acontecer na minha vida, que eu sou profundamente agradecida, ocorrem, não é? É porque eu tenho responsabilidade por isso, não é? Então não vamos mais olhar para fora e culpar, né? Porque a culpa para já é um sentimento que dói, magoa, nos fere o outro, fere-nos a nós, não é útil. Vamos sim assumir responsabilidade pela nossa vida, pela vida que somos, por aquilo que pensamos, porque é a partir do pensamento que toda a vida material se manifesta. Então, se eu não estou a ter a vida material que não é que gostava de ter, mas que seria o que eu considero conforto básico, e se eu não consigo ser grata por isso, então é porque eu não estou a assumir a responsabilidade por aquilo que eu sou. Eu ainda estou aqui à busca de outras coisas e ainda acho que de alguma forma a vida está em dívida para comigo. Vamos então quitar todas essas dívidas que nós pensamos que a vida tem para connosco, para que consigamos só viver em gratidão. Aprender o valor de buscar pela paz em qualquer circunstância de vida, porque de facto isto era o que Buda e Jesus nos provaram, que é possível viver em paz em qualquer circunstância de vida, desde o mais pobre ao mais rico, desde o mais doente à pessoa mais saudável do mundo,
desde a pessoa que tem mais famílias e mais agregados, enfim, mais entidades, mais pessoas ao seu redor, até a pessoa que está totalmente só. A verdade é que, independentemente das circunstâncias da nossa vida, é possível estar em paz. E essa paz é imutável. Então, se eu assumo esse poder em mim e se eu descubro isso em mim, de facto, eu deixo de depender das circunstâncias. Eu transformo todas as circunstâncias que aparentemente eram vistas como difíceis, árduas, impossíveis de mudar, em milagres, literalmente. Milagres, milagres da vida. Porque já não estou mais presa às circunstâncias da vida, estou sim focada na paz, que é imutável e que neste momento eu posso atingir sem esforço. Fase 2, estamos aqui a falar sobre o praticante, dedicadamente. Na verdade, à medida que já na fase de aprendiz, nós já estamos a fazer a trabalhar o papel do praticante, porque estes papéis não são separados. A partir do momento em que eu estou aberta para mudar a minha percepção, automaticamente eu já estou a praticar a libertação da minha mente, né? Então, dedicadamente significa praticar, praticar, praticar. Então, praticar aqui, nós estamos a falar particularmente sobre a prática do perdão verdadeiro, que é aquela questão que eu disse, que apenas descobrir esta função de perdoar e perdoar verdadeiramente já nos tira imensos problemas da nossa vida. Dar os primeiros passos na prática da meditação e praticar o estar de mente presente de forma sistemática. Eu digo dar os primeiros passos na prática da meditação porque eu continuo a achar que as pessoas que dizem que praticam meditação continuam a ser iniciantes. Até os yogis mais avançados às vezes dizem que vão lá para a montanha, fartam-se meditar dias e noites e mesmo assim dizem que não conseguem aquietar a mente. Portanto, já dá para perceber o quanto nós percebemos meditação. Nada, né? Literalmente. Por isso, quando digo dar os primeiros passos, vamos literalmente dar os primeiros passinhos e começar a perceber na prática da meditação o que é que realmente ocorre. Temos que ser autênticos. Estou eu a meditar ou eu estou simplesmente a perder tempo, né? E no fundo tirar estas crenças de que eu não consigo meditar, porque pelo menos a forma como eu medito ajuda-me muito a estar em paz, então é porque ela está a funcionar. Agora, como é que eu pratico a meditação? Isso é o que vos vou partilhar com vocês, porque o que se passa na mente é muita coisa, mas muita coisa pode ser desfeita na prática da meditação no prazo de meia hora, uma hora. Claro que no início não é fácil, porque nós temos resistências a estar quietos, mas uma vez que desenvolvemos isto com uma prática sistemática, o perdão juntamente com a meditação, é possível, ok? E então é muito estar presente de forma sistemática, que é ter a nossa consciência, observar tudo o que está a passar e ter um diálogo interno, até que esse diálogo interno já não seja mais necessário ou praticamente já não há necessidade de haver vozes a falar dentro de nós, porque são muitas, né? Então aqui estamos a falar em colocar o perdão em prática 24 horas por dia. Nós, se calhar, não fazemos isto 24 horas por dia, mas o convite é façam quantas vezes vocês puderem. É um bocado isto, uma vez que entendamos exatamente como é que funciona o mecanismo do perdão, é praticar, praticar, praticar. No fundo, isto é aprender a aceitar e entregar mais facilmente, que é sinto-me transtornado, é para entregar. Sinto-me transtornado, é para entregar. E não estar a acumular, no fundo, karma, né? Não estar a acumular situações que, no fundo, com o tempo depois refletem em situações ainda mais gravosas e nós não queremos agravar a nossa situação, antes pelo contrário, queremos suavizar a nossa vida, né? Dar os primeiros passos na meditação, como acontece, como funciona, o que fazer, já vos disse mais ou menos o que é que iria fazer nestas sessões. Aprender a ser apenas testemunha do que se passa na nossa mente, no fundo o que se passa na mente é só observar, testemunhar e perceber, fazer aquelas questões, né? Há aqui uma série de exercícios que nós podemos fazer até durante as aulas teóricas e depois, no fundo, praticar também nas meditações, que é que pôr em causa tudo aquilo que eu estou a pensar, ao ponto de chegar a um ponto, é fantástico, até chegar a um ponto em que já não me identifico com aquilo. Sou apenas a testemunha do pensamento, não sou o pensamento em si. Estar cada vez mais consciente do momento presente, muito dificilmente as pessoas chegam ao meu curso sem necessariamente ter passado por este tipo de exercícios, ou seja, é difícil encontrar aqui alguém que é completamente novato, mas mesmo que haja também não há problema, a gente faz isto do zero, não há problema. Estamos sempre a aprender, estamos sempre a começar do zero. Mas estar cada vez mais consciente do momento presente
para que depois a mente não divague tanto para o passado. Aprender a lidar com os loops mentais dos pensamentos viciosos, isto porque muitas vezes temos tendência a querer agarrar o pensamento e achar que o pensamento tem importância, e às vezes temos consciência que estamos agarrados a ele, mas não conseguimos largar. Como é que eu largo este pensamento? Pronto, não é rejeitando, mais uma vez. Há um exercício que é possível fazer, e é isso que eu procuro transmitir, ok? Que é possível quebrar com esses pensamentos, e não tem que ser forçosamente. Aprender a tomar consciência das emoções, porque é importante nós olharmos para as nossas emoções, não rejeitá-las mais uma vez e não dizer, isto não muda, eu sinto-me assim e vou continuar assim. Não, se não estás a sentir bem, se não estás em paz, então é possível remover ou desfazer essas emoções. Elas precisam de ser trazidas à luz da nossa consciência, perceber o que é que o mecanismo está lá por trás, não digo intelectualmente, mas emocionalmente, e a emoção parte. Porque elas ficam aqui tanto tempo quanto nós resistirmos a elas. Uma vez deixemos de resistir e aceitemos por completo e façamos o processo de limpeza através do perdão, aprendemos a lidar com todo o tipo de emoções e a lidar com todo o tipo de situações no qual haja tensão, no qual haja conflito. Desenvolver a capacidade de aceitar e integrar emoções consideradas negativas, mais uma vez, é aquela coisa, não rejeitar, mas começar a olhar para estas emoções com olhos de ver mesmo. Desenvolver a arte do não apego, não julgamento, não resistência à vida. Claro que julgar é sempre a primeira coisa que sai da nossa mente, é claro que apegar-nos às coisas é muito fácil, resistir à vida então parece que já estamos super habituados a isso, mas mais uma vez, com estas práticas e com a parte, o perceber exatamente o mecanismo que está por trás destas coisas todas ajuda-nos a fluir com a vida e ir, no fundo, nesta filosofia budista de não apego. Eles próprios falam disto, não apego, não julgamento, não resistência à vida. E é a melhor maneira de se viver. Não há outra maneira de se viver senão esta. Caso contrário, só estamos na morte e não na vida. Aprender então a enfrentar os medos e a superá-los também. Porque nós temos muitos medos, né? Há muitos medos ainda guardamos. E vamos olhar para eles todos. Pronto, todos, sem exceção. Nada é para ficar cá, né? Então, é assim. Fase 3 é o mestre, ou sabiamente, que é utilizar a nossa mente com sabedoria. A nossa mente já nesta fase, pelo menos é a proposta que se faz. Se vamos chegar a esta fase ou não, não é importante, o mais importante é a prática, porque depois, uma vez que nós entendemos como é que funciona o mecanismo, isto é só praticar, até nos tornarmos mestres nisto, na arte do perdão, na arte da meditação, na arte do estar conscientes agora. Então, em vez de sermos escravos da nossa mente, vamos aprender a utilizar a mente a nosso favor, porque assim como está lá o castrador, também está lá o grande corretor da nossa mente. E nós temos esses dois sistemas de pensamentos que eu falo, que do curso em Milagres também fala, diria, sistema de pensamento do Espírito Santo, ou sistema de pensamento do divino, ou seja o que for, que vocês queiram chamar, mas é um sistema de pensamento do nosso dito eu superior, ou o nosso eu universal, e depois temos o sistema de pensamento do ego, que é aquele que nós queremos descartar, porque já percebemos que não é útil para nós, pelo menos nesta fase de vida. Então, utilizar a mente em função do nosso propósito no mundo como curadores e criadores do sonho, até o despertar se completar. Nesta fase já sabemos como é que funciona o perdão, nesta fase já sabemos e já praticamos com muita regularidade, a meditação também já se começa a tornar uma prática regular e cada vez mais, que nos ajuda cada vez mais a tomar consciência do agora. E no fundo é para praticar as pacientes até o despertar se completar. E à medida que vamos fazendo isto, claro, nós tornamos muito mais sábios, sabemos quando é que devemos agir, quando é que não devemos agir, que decisões é que estamos a tomar, com consciência, que repercussões isso vai ter. Enfim, não temos necessariamente de antecipar o futuro, não temos necessariamente de olhar para trás e ler os dados do passado para tentar perceber o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Não é preciso andar para trás nem para a frente, é só estar aqui presente, no momento totalmente consciente, e as decisões saem assim no momento. Então, nesta fase, nós já nem precisamos de programar propriamente a nossa vida, ok? Não preciso estar constantemente a antecipar o que é que vai acontecer, porque já estou num estado de flow, como diz, né, o Flow Summit, de fluir com a vida de tal maneira que eu não preciso de antecipar o momento seguinte, só tenho que estar agora aqui presente. Olha, é para ir para ali, é para fazer isto, é para fazer aquilo. E é automático, é praticamente intuitivo, literalmente, trabalhar a nossa intuição a esse ponto de não ter que me preocupar com absolutamente nada. E aí o que é? Retiramos a camada do medo, não é? Porque o ser real não se preocupa com nada. Então aqui estamos a falar em desenvolver uma maior inteligência emocional e espiritual, porque de facto o mestre nesta fase já tem uma consciência de si mesmo, já tem uma inteligência emocional capaz de não
não se preocupar com nada, não interferir com nada, não se chatear com nada. Claro que isto requer treino, não é? Nem eu cheguei a essa fase, mas estou no fundo a caminhar para isso. Desenvolver a arte da paciência e da resiliência, porque muitas das circunstâncias que acontecem na nossa vida, nunca mais chega àquela meta, nunca mais acontece isto, pronto, isto é falta de paciência, não é? E falta às vezes de resiliência, que é quando eu desisto, mas a gente cai e volta, a gente cai e volta, até que a vida nos vai ensinando que a paciência é a maior virtude do espírito, não do espírito completo, mas de nós que estamos a fazer este caminho de despertar. Comunicar com autoridade e com sabedoria, porque não é preciso ser evasivo, não é preciso entrar em conflito para eu afirmar a minha verdade. Se eu tenho uma opinião diferente de alguém, eu não tenho que entrar em conflito com esta pessoa, não tenho que ser agressivo com esta pessoa, eu consigo falar de forma clara e de forma objetiva, sem entrar em choque. Ninguém está a ir contra mim. Se existe alguma coisa que está a ir contra mim é porque eu estou em conflito comigo mesmo, e este tem que ser um reconhecimento genuíno em nós. Falamos aqui em caminhar neste mundo com fé. No fundo, ninguém é estar num estado de tal maneira que eu não duvido da minha existência, eu não duvido de quem eu sou, eu não duvido da vida. A vida é o que é, não é preciso grande aparato. Na verdade, a vida é bem simples. Então, quando eu caminho com simplicidade, eu no fundo alimento também esta fé, que é a fé de que tudo está bem. É muito difícil às vezes nós dizemos está tudo bem, mas o Espírito em nós fala connosco e diz-nos está tudo bem, então mas como é que eu sei que isto está bem? Fé, tem fé apenas nisso. Confiar totalmente no nosso propósito de vida, mais uma vez, posso não saber qual é que é o meu propósito de vida, posso até saber, não interessa, isso também não é importante. Eu quando digo confiar totalmente no propósito de vida, a vida tem a sua razão de ser. E uma vez que eu confio na razão de ser da vida, não há esforço, mais uma vez. Viver intensamente o momento presente em gratidão, alegria e harmonia. Muito obrigada. É isto que nós queremos, não é? Muita gratidão, muita alegria e harmonia. Por favor, desde o farta desta chatice, deste aborrecimento. Eu não estou para me chatear, não estou para o aborrecer. E se o mundo aparentemente está assim e me provoca algum transtorno, é porque eu próprio ainda tenho estas coisas em mim. Mas no momento uma vez que eu limpo isto tudo, é de facto possível viver em alegria e harmonia, bastante. Estamos aqui também a falar sobre intuir e escutar apenas a voz do espírito, e vamos só ouvir o espírito e nada mais do que ele, porque só ele fala a verdade e nada mais do que a verdade, e a sua voz é extremamente, como é que eu digo, não digo calorosa, mas no fundo ela nos ampara, não é? E nos confirma que aconteça o que acontecer, está sempre tudo bem. Agir em conformidade com o espírito, mais uma vez, ou seja, ser, ter e fazer alinhados sempre, e o agir, no fundo, neste mundo, alinhados com o espírito, aí não há resistências, tudo flui, e decidir sempre a nosso favor. Porque quantas vezes nós não decidimos contra nós, e quantas vezes nós não sentimos que a vida está a lutar contra nós, ou que o mundo está contra nós, ou que as coisas não estão a ocorrer como era o suposto. Estamos a lutar contra nós mesmos. Então vamos aprender a decidir sempre a nosso favor. Ok. Falando aqui sobre os benefícios do curso. Pronto, estamos a falar do autoconhecimento verdadeiro, é o conhecimento verdadeiro. O auto é só de mim para mim, né? Eu no fundo estou nesse caminho de descobrir a verdade e nada mais do que a verdade. Desenvolver a consciência de que tudo está dentro e não fora. Portanto, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:20 já dizia isto. Não há necessidade de procurar fora, eu já tenho a resposta dentro, só tenho que aprofundar o meu ser. Fortalecer a nossa fé no invisível, porque o invisível tem muito mais poder do que é visível. Desmistificar e esclarecer termos aplicados nas religiões, porque são termos que, no fundo, nós, de alguma forma, olhámos, pensámos que era uma coisa e afinal não é. E Jesus, bem que tentou-nos dizer isto de muitas maneiras e mais algumas, e na verdade nós não fomos capazes muitas vezes de entender muito aquilo que eu dizia. Desfazer crenças que nos bloqueiam o caminho, e elas são mais que muitas e às vezes estão escondidas ali no cantinho e nós nem desapercebemos isso. Como é que é possível que esta crença, que eu não me apercebia que estava em mim, estava a bloquear o meu caminho neste sentido, não é? Aquela crença, parece que eu tenho que fazer sempre muito esforço para alcançar uma meta, parece sempre que eu tenho que percorrer longas distâncias, não é? para, sei lá, chegar a seja onde for, ou parece que eu tenho que fazer um esforço colossal, ou ou então, imagina, as coisas caem na minha mão, mas eu porque é que, entretanto, não acontece? Aquilo que eu gostava que acontecesse não acontece, né? É um bocado isso. Porque há muitas crianças ali, tic, 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 estão sempre ali a levantar o seu tilt e
é o suficiente para ficarmos ali presos. Aprender e dominar a arte do perdão verdadeiro, mais uma vez, isto tem que se torna-se automático, assim como tornou-se automático para nós julgarmos, pode-se tornar automático perdoar. Estar mais consciente do aqui e agora, discernir intuitivamente o real do irreal. Isto requer mais uma vez vigilância mental, por isso é que eu disse que a prática da meditação seria interessante para isto também, para além do perdão. Focar apenas no que é fundamental e verdadeiro, porque a nossa mente divaga para muita coisa, mas depois trazer sumo para a minha vida, isso já é outra história. Aumentar a capacidade de entregar, confiar, aceitar e agradecer sem medos, porque a vida é assim. Fluir com a vida com fé, esperança e confiança. Aquietar a mente e estar em paz em qualquer momento, a qualquer lugar, por escolha, ou seja, já não sou dominado pela minha mente, eu escolho agora estar em quietude e isso é possível. E poupar tempo, porque se é uma coisa que o programador não gosta, um verdadeiro programador, né, estou a falar do campo da informática, é de perder tempo com código que não leva a lado nenhum e com coisas redundantes. Então nós procuramos sempre otimizar da melhor forma possível o programa, de forma que poupe tempo, a não ser quantas outras pessoas eu não tenha que desenvolver aquela funcionalidade N vezes. Não, só faço uma vez e isso funciona para todas as outras coisas. Né? O mundo da internet ajudou-nos nisto, né? Facilita-nos imenso tempo. Nós fazemos uma vez bem as coisas e de repente aquilo é automático, torna-se automático para muita coisa. Né? Se nós olharmos para a nossa vida agora, comparada com a vida dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, eles tinham uma vida muito mais pesada e muito mais difícil do que nós. Né? Nós agora com um clique já podemos encomendar comida. Nós agora com um clique já podemos ter acesso a todo o tipo de informação no mundo. Né? Então, a nossa vida está muito fácil. Quão fácil mais ela pode ser? Pode ser ainda mais, como libertando-nos das ideias do mundo. É um bocado isso. Então, isto vai-nos poupar muito tempo, sem dúvida. E, no fundo, o maior benefício de todos é estar em paz comigo. Porque não vou fazer as pazes com o mundo, isso é impossível fazer pazes com o mundo, porque o mundo como está não dá. Né? Como eu o percebo, não dá. Mas é possível estar em paz comigo. E porque estou em paz comigo, estou em paz com o mundo. Por fim, ou quase por fim, estou a falar aqui das obras Eu Falo Contigo. São 2 obras que eu compus. Uma delas não está disponível agora, que é O Despertar para a Vida, que escrevi em 2014, que foi uma saída rápida da depressão para a escrita. De repente, a Sheila descobriu que sabia escrever, depois de 28 anos de vida. Afinal, eu tenho jeito para escrever alguma coisa e para, de alguma forma, através de uma leitura, ajudar em alguma coisa. Essa obra já foi lançada há algum tempo, vai ser relançada novamente, não com esta capa, portanto aguardem pelo seu renascimento. E atualmente estou a vender o livro Da Depressão à Iluminação, que foi composto este ano, com base em toda esta experiência que eu tenho vindo a ter até agora, e no fundo parte do que está aqui escrito, ou muito do que aqui está escrito neste livro, também será a base para aquilo que nós vamos estudar neste curso de vida, ou vamos aprofundar. Portanto, quiserem adquirir pelo menos o livro da Depressão e Iluminação, falem comigo, já sabem como é que isso funciona. Também está disponível na loja online da Desperto e na FNAC. E por fim, isto foi uma coisa que eu disse na primeira workshop, volto a dizer, porque eu olho esta fotografia e pronto, dá-me aquela luz, que é, mais uma vez, hoje dei para mim olhar para esta foto e sentir verdadeiramente a luz que cada ser emana. Porque as lágrimas de revelação correram na minha face, porque ao reconhecer a face de Cristo em cada ser, é reconhecer a face de Cristo de mim mesma. Gratidão a estes seres maravilhosos que me lembram todos os dias que eu sou amor, todos nós somos amor. Então, nós temos alguns momentos em que conseguimos estar assim, um sorriso que não tem tempo, um sorriso que não é limitado por nenhum tipo de ideias, conceitos. E é possível estar neste mundo e viver desta maneira. Simples, singela, sem grande aparato, como eu digo, mas perfeitamente natural e perfeitamente fluida com a vida. E, no fundo, é esse o caminho que eu tenho vindo a percorrer e é esse caminho que eu gostaria que as pessoas também viessem a conhecer. Só isso. Então, deixo uma última frase: onde está a mente, aí está o tesouro, Evangelho de Maria Madalena. Onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro, o Curso em Milagres.
Tanto Maria Madalena como no Curso em Milagres nós descobrimos a mesma coisa, que tanto nossa mente verdadeira, nossa mente correta, nossa mente alinhada com a fonte de todas as coisas, no nosso coração, no âmago do nosso ser está a verdade e está aí também o nosso maior tesouro, que somos nós. Então, em vez de fazermos um percurso doloroso, vamos olhar para nós verdadeiramente e reconhecer esse tesouro que ainda aguarda por ser descoberto em nós.